E no nosso quadro de hoje, História de Craque, você vai conferir um pouco da história do João Batista da Silva, o popular Bambão do Tabajara. Ele que teve grandes histórias, passou por vários clubes de futebol, mas um dos seus grandes orgulhos, que ele faz questão de destacar, o momento em que enfrentou as 4 grandes equipes do futebol carioca: Vasco, Fluminense, Botafogo e também o Flamengo. O Flamengo não tinha aquelas grandes feras, o Abílio, o Andrade, o Bebeto, o Jorginho, o Zinho. Ele vai falar, vai contar um pouco dessa história a partir de agora e eu convido você a conferir comigo. As histórias registradas através das fotos: River do Piauí, Caicó de Alagoas, Nacional de Patos, Guarabira, Tabajara de Monteiro. O João Batista da Silva fez história no nosso futebol. O meu nome é João Batista da Silva, sou mais conhecido aqui em Monteiro por Bambão do Tabajara. Eu vim aqui para contar a nossa trajetória do futebol, onde eu comecei, onde eu encerrei a carreira. Eu sei que minha história é um pouco meio longa, porque eu rodei num bocado de time, mas não posso deixar de lembrar de onde tudo começou, né? Eu comecei aqui no Tabajara em 79, e foi o único jogador com 17 anos que estava no meio daquela turma, já acima da idade. Ainda disputei aqui 3 anos aqui como amador no Tabajara. E em 83 eu fui negociado por Nacional de Patos. Foi negociação mesmo, que até um jogo eles vieram pagar aqui em Monteiro para a compra do meu passo. E eu fui embora para o Nacional, né? Comecei lá no Nacional, passei 4 anos no Nacional. E depois do Nacional fui para o Guarabira. Profissionalmente, Bambão, você jogou no Tabajara? Não, profissionalmente não, porque na época era tudo amador. Aqui em Monteiro não existia. Tudo amador, né? Não existia profissional em Monteiro. O profissionalismo já veio acontecer a partir de 92, foi quando fundaram a Socrema. Aí eu já estava fora, já parando de jogar bola já. Mas aí com 17 anos, o pessoal aí, diretores de outros times, de outras equipes, já tinham observado talento em você, a exemplo do Nacional de Patos. Divaldo, a história foi que tinha um empresário de futebol em Campina Grande chamado Zé do Egito. Na época ele levou o Marcelinho Paraíba para o Flamengo. Ele me viu jogando aqui pelo próprio Tabajara, que ele era árbitro de futebol, e me indicou para um time de Itabaiana, que é lá próximo de João Pessoa. Eu fui para esse time de Itabaiana indicado por Zé do Egito. O Nacional de Patos, como eu já tinha aqui em Monteiro jogado 2 amistosos contra o Nacional, o Tabajara e Nacional, ele já tinha despertado o interesse por mim lá no Nacional. Quando eles me procuraram em Monteiro, eu não estava mais em Monteiro, eu estava em Itabaiana. Zé do Egito, o Nacional chegou em Campina Grande à procura de 4 reforços para o Campeonato Paraibano. E o supervisor do Nacional, o Petrônio, na época, era muito amigo do Zé do Egito, pediu informação a Zé do Egito por 4 jogadores de Campina Grande. Inclusive pediram um zagueiro. Aí foi quando o Zé do Egito me indicou, que já me conhecia aqui de Monteiro. Aí o Nacional de Patos disse: para esse jogador a gente já procurou ele em Monteiro, ele não estava mais. Aí o Zé do Egito falou que eu estava em Itabaiana, me deu o endereço onde ele me encontrava, e eles foram bater lá em Itabaiana, a diretoria do Nacional, negociaram lá com o Lula, que era o presidente lá do time, do Conceição, e foi onde eu fui embora para Patos. A partir daí, na verdade, começou a tua grande história no futebol, porque você começou a viajar aí e ser negociado para outras equipes. Aí, exatamente. Aí foi quando em Itabaiana eu já segui para um time já considerado na Paraíba um time grande na época, que era a 4ª força do futebol paraibano. Todo jogador amador queria jogar num time como o Nacional de Patos. E aqui em Monteiro eu fui o primeiro jogador aqui da região do Cariri a sair para um time profissional. Hoje já tem vários jogadores aqui no Cariri, inclusive em Monteiro, que jogou em time profissional. Eu fui o primeiro profissional, que era difícil sair um de Monteiro. Eu tive essa oportunidade de sair e, graças a Deus, só voltei quando eu parei de jogar bola. A minha trajetória foi longa. Ô Bambão, tua trajetória então, Nacional de Patos, profissionalmente, depois do Nacional de Patos, como é que foi? Você jogou muito pelo Nordeste, né? Depois do Nacional de Patos, eu fui para o Guarabira. Depois do Guarabira, eu fui para o Capelense de Alagoas, disputar o Campeonato Alagoano pelo Capelense de Alagoas. Depois do Capelense de Alagoas, eu voltei para o próprio Nacional de Patos. Disputei um ano Nacional de Patos, aí fui negociado com o Baraunas de Mossoró,
Inclusive no Baraúna, na época, tinha um jogador, Nonato, que jogou no Cruzeiro, jogou no Fluminense, jogou até na Seleção Brasileira, foi meu companheiro no Baraúnas. Do Baraúnas eu vim para o Corinthians de Caicó, também era lá no Rio Grande do Norte, e também no Caicó, que era 2 times profissionais que tinha na cidade. Joguei nesses 2 times da cidade lá de Caicó, e também tive a felicidade de ser campeão piauiense pelo River de Teresina. Você foi jogador em 2 equipes do mesmo estado. Do mesmo estado. E a rivalidade, como é que era? Tinha muita naquela época, Bambão? A rivalidade, eu digo assim, a cidade do interior, o futebol só movimenta quando tem 2 times da mesma cidade disputando o mesmo campeonato. Então lá era bem disputado. Lá era bem disputado. Você vê que um clássico Caicó e Corinthians lá, botava 6, 7 mil pessoas no estado. Aí quando a América ia ABC, botava 3 mil, 2 mil. Aí a movimentação, porque se juntava 2 torcidas grandes, que Caicó é uma cidade grande, e também empates, eu joguei nos 2 times de empate, joguei no Nacional, joguei no Sport. Quando se encontra Nacional e Sport, aí pega fogo, meu amigo. A cidade para, o campo enche de um jeito que não tem onde botar mais torcedor. Eles ficam fora, ao redor do campo, em cima dos prédios, porque não cabe, quando se encontrava esses 2 times. Você falou aí no Piauí. Lá no Piauí você jogou por qual equipe? Joguei pelo River, o River de Teresina. Essa camisa é do River? Essa camisa aqui eu tenho um prazer de ainda ter ela aqui. Foi a camisa do River, que eu fui campeão lá piauiense, em 89. Inclusive, tenho um prazer de ter sido treinado pelo grande Caçapava. Caçapava é aquele jogador que eu acho que todo mundo se recorda quem é, que jogou no Internacional. Campeão brasileiro, na época com Falcão e Carpegiani. Era aquele meio de campo mais famoso do Brasil. Então, eu tive o prazer de ser treinado por Caçapava. Você vê que nessa foto do River, é o primeiro moreno que tem em cima, em pé, é o Caçapava. Eu tive o prazer de ser campeão piauiense, treinado por Caçapava. E isso é um prazer de qualquer jogador que sai de uma cidade como Monteiro, cidadezinha que eu pensava nunca na vida de sair para ter um segmento de futebol desse jeito. Uma história dessa, né, Uma Babão? história dessa. E tive um prazer, Rivaldo. Eu, como um monteirense, Mas não fala ainda não sobre as equipes que você enfrentou, não, né? Equipes da elite do futebol, né? Que a gente pode colocar dessa forma. Depois do Piauí, você participou de mais algum tipo do River do Piauí? Você foi para mais algum time? Inclusive, foi depois do River, eu voltei para Caicó, joguei mais um ano ainda no Corinthians de Caicó, depois que eu voltei de Teresina, e encerrei de novo, novamente, em 95, no Caicó, novamente. Foi onde eu já morava lá em Caicó, eu já estava parando, voltei para minha cidade, que eu morava lá. Minha cidade não, Monteiro é minha cidade. Mas como eu já tinha uma família lá, eu voltei, que eu morava lá, e encerrei a carreira lá no Caicó. Aí foi onde minha trajetória encerrei, com 14 anos de futebol profissional, não contando os amadores. Você é monteirense? Sou, graças a Deus, de coração. E tenho todo orgulho de onde eu chegava, representar Monteiro. Que você sabe que quando chega um jogador profissional na cidade, eles perguntam logo de onde o jogador veio, de onde é. Eu nunca neguei onde eu chegava, em Teresina, em Mossoró, Você em Caicó. tem orgulho, né, meu irmão? Sempre eu tinha orgulho de levantar a bandeira do Monteiro. É onde eu chegava, eu dizia, eu sou filho da Paraíba, de Monteiro. Uma cidadezinha pequena, mas eu tenho orgulho de hoje estar representando ela. E você foi treinador também, lá no Rio Grande do Norte. Como eu ia contando, quando eu encerrei a carreira no Caicó, eu encerrei, mas continuei dentro do futebol. No ano seguinte, o Caicó continuou na primeira divisão, e eu fui o treinador escolhido para assumir o Caicó naquela época. Inclusive, cheguei a levar até um jogador aqui de Monteiro, que jogou na Socreme, levei para o Caicó. Eu pedi a contratação, ele foi. Ficou lá, passou lá uns tempos lá comigo, que foi o Pedinho do carro de som. Ainda que cheguei a levar Pedinho jogava na Socreme, estava aqui parado na Socreme porque não tinha resolvido o problema contratual. Pedrinho disse que ainda tem idade para jogar. Pedinho tem, é inveterano. Ele é um cara que ainda tem muita saúde para jogar em time de veterano. Isso aí eu digo a ele todo dia. Ele ainda tem uma idade boa para continuar jogando como veterano. Eu não quero mais, que eu já dei minha participação dentro do futebol, agora eu só quero agora botar a garotada novo para jogar. Como a gente ainda tem mais jovem, você sabe, aquele Tabajara sub-20. Exato. Então, até o meu trabalho daqui para frente é esse. Bambão, em que equipe você estava quando disputou com as 4 grandes equipes do Rio de Janeiro? Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo. Você me disse que enfrentou o Flamengo quando o Flamengo tinha aí aquela equipe gloriosa mesmo, o Zinho, o Jorginho, o Zico, né? Não, o Zico já tinha para a Itália.
Zico já não estava mais, mas o Bebeto estava. Bebeto, Jorginho, o goleiro era Zé Carlos, o lateral era Jorginho, e me lembro na zaga tinha Figueiredo, que morreu num acidente de avião, o Guto, outro zagueiro, Guto jogava com ele, tinha um lateral esquerdo ainda, eu me lembro de todo nome, mas vou dizer, tinha o Adalberto, que era um lateral esquerdo bom também, um moreninho, o Ailton era o branco que tinha jogado, mas não estava mais. Aí era o Andrade, o Adílio, Júlio César, era o meio campo. Jogou com todas essas feras. Joguei contra essas feras. Bebeto e Zinho eram os dois atacantes, os dois pontas, que chamavam na época. E tinha um atacante muito novo que tinha estourado de idade nos juniores. Foi o que jogou, esse jogo foi empate. E todo Você estava no Nacional? Estava no Nacional ainda. Todo ano esses times que faziam excursão pelo Brasil, esses times grandes. Um empresário chamado Pinga, do Recife, trazia esses times grandes do Rio para fazer excursão pelo Brasil. Todos esses times passavam empate. Era garantia de estádio lotado, era um estouro. Lotado, não cabia ninguém, Edivaldo. Não cabia ninguém, porque, como eu digo a você, você sabe, quem conhece o estado de Patos, tem vários prédios ao redor. Principalmente com o Flamengo, né? Ave Maria, quando o Flamengo foi para lá com essa turma, menino, não tinha não cabia mais ninguém no campo, não. Ficou gente fora porque não tinha como entrar. A disputa por um ingresso era grande. Era grande. Logo você sabe, aquela região ali, daquela cidadezinha pequena, tudo ali de Teixeira, Maculada, Samamé e Santa Luzia, aquilo vem tudo. Chegava de lotação, de carro lotado para ver a Chico. Não era para Chico Nacional, que alguns aí, em vez de quando vinha para Chico Paraibano. Era para ver aqueles craques do Flamengo. Aí não ficava ninguém naquela cidade, vinha tudo. E o Nordeste, a concentração de torcedores do Flamengo é enorme, né, Bambam? É enorme. É como na época, quando eu joguei contra o próprio Fluminense, eu estreiei a minha estreia, pra você ver. Minha estreia quando eu cheguei no Nacional foi contra o Fluminense do Rio. De cara? De cara. Eu cheguei na segunda, na quarta tinha o Fluminense pra eu estrear. Eu até liguei pro time lá onde eu tava de volta, que era o meu time amador lá de Itabaiana. Eu digo, Lula, tu guarda minha vaga aí novamente, porque tu sabe com quem é que eu vou estrear aqui quarta-feira. Ele perguntou quem é. Eu digo, é o Fluminense do Rio de Janeiro. Isso achei, você tá mentindo. Eu digo, é o Fluminense, já estão concentrados aqui em Patos. Aí, agora veja o time do Fluminense. Era Paulo Vitor, era Orlando lateral, era Delei, era Duílio, era o Osto, era Romerito, era Tato, era um time desse. Eu me lembro como hoje, quando eu joguei na quarta-feira, que eles disseram que eu estava aprovado, não precisava mais ver nada, que já virou contra o Fluminense. Queria que eu viesse em Monteiro resolver o problema com o Tabajara, o que era que eles queriam. Se queriam um jogo aqui para pagar meu passo, ou naquele tempo, time amador, se eles quisessem levar de graça, levava, que era amador. Mas eles tinham a consideração de procurar os time amador para dar alguma coisa. Aí o Nacional queria dar material ou queria dar um jogo. Aí eu vim aqui em Monteiro, conversei com o padre J. Júnior, que era o presidente na época, vim com 2 diretores, e eu combinei com o Jorge, eu digo, peça um jogo que vai dar dinheiro para vocês. Quem é que não quer ver o Nacional aqui? É verdade. Então, aí Jorge resolveu, não quero material não, que material Tabajara tem. Eu quero um jogo, venha dar um jogo. Aí eu me lembro que eu me encontrei com o Bosco, o finado Bosco de Guininha, da Rua do Campo, que era Fluminense doente. Na quarta eu joguei contra o Fluminense. No sábado eu estava aqui em Monteiro, que vim resolver isso. Me encontrei com o Bosco. O Bosco ficou doido, alegre, feliz quando vi meu nome na Rádio Globo. Estava sendo transmitido. Disse, eu não acredito não, Bamba, que eu vi tu, ouvi o jogo do Fluminense todo em Patos, falando em teu nome, tu representando minha cidade. Eu nunca pensei na vida em ter um jogador de Monteiro jogando contra um time daquele, contra o Fluminense. Que orgulho, né? Naquele tempo o Fluminense foi campeão carioca invicto, foi campeão brasileiro invicto. Era do tempo daquela casadinha de Washington e Assis. Então, o campo lotava e não cabia ninguém. O Vasco, veio o Vasco também. O Vasco com Arcaço, goleiro, com o Edervaldo, com Roberto Dinamite, com Mauricinho, com Giovani, com Hernando Banana. Olha, todo o time que veio para Patos, a lotação era garantida. Por e isso você, se saía bem? Eu acho que eu me saía, que teve jogo contra o próprio Botafogo. Eu ganhei, fui sorteado, ganhei os prêmios, os brindes das lojas, tudinho eu ganhei jogando contra o Botafogo. O Botafogo era um time na época era Luiz Carlos goleiro, era o negão Josimar, que tinha vindo da seleção, Alemão tinha vindo da seleção na época, o Baltazar, o atleta de Cristo, jogou em vários times grandes do Brasil, era centroavante, o Ataíde, aqueles caras, tudo aquelas feras. Eu fui eleito o melhor jogador em campo na época. Eu trouxe um presente para meu irmão, que eu não sei se ainda hoje ele tem. Na época, meu irmão Zezinho Maciel, quando eu joguei lá, o jogo foi na sexta, no sábado era folga, eu vim para Monteiro. Ganhei um CD autografado pelo The Fever. Eles iam dar um show lá no sábado à noite, em Patos. Eles estavam tudo assistindo o jogo. O Botafogo Carioca e a maioria dos componentes torcia pelo Botafogo. Foram tudo para o estado e botaram um CD do The Fever para o melhor jogador em campo. Eu me lembro como hoje. Eles autografados por todos os componentes do The Fever
E eu trouxe esse CD para cá e dei na mão de minha cunhada de neném. Eu não sei se ela ainda hoje tem guardada, uma relíquia guardada, que isso aí foi em 85. Eu não sei se ela tem mais, se ela guardou, se ela deu fim. Eu sei que aquele tempo era um sucesso, aqueles LP. Então, por isso que eu digo, eu acho que eu me saía bem. Eu me saí tão bem que eu ainda tive um prazer de ficar num banco do Botafogo, em Cajazeira, na excursão. Chegaram em Patos com 2 jogadores no banco, porque eles vinham da excursão, o jogador se machucando, eles pedindo jogador no Rio e o jogador não chegava para terminar a excursão. Você chegou a ser reserva do Botafogo? Ainda fui, que era para fazer 2 jogos que o Botafogo ia terminar, em Cajazeira e em Juazeiro, contra o Em Casa. Como só tinha 2 jogadores no banco, eles me levaram para completar fazer parte do grupo. Eu fui até Cajazeira, só que quando chegou em Cajazeira, no jogo de Cajazeira, ainda estava no banco, a diretoria do Botafogo mandou 4 jogadores do Rio que eles desembarcaram no aeroporto de Juazeiro. Aí não precisou mais de eu acompanhar, eles me agradeceram, eu também agradeci, quem é que não queria estar no meio de uma turma daquela. Exato. Eu voltei para a pátria e eles seguiram na expulsão deles, mas para mim foi o maior prazer da minha vida. Isso aqui ninguém sabe, Monteiro. Eu conto essa história, pouca gente sabe, já a gente sabe disso. Algumas pessoas que eu converso sabem. Mas tem muita gente que não sabe dessa minha história. Por isso que eu só joguei aqui. Ô Bambão, então, o fim da tua trajetória como jogador de futebol foi em que ano? Foi em 95, lá em Caicó. Qual o jogo que você considera mais importante da tua carreira? Mais importante da minha carreira? O mais importante, que você recorda até hoje. O mais importante da minha carreira, eu acho que eu vou citar duas causas na minha vida. Foi ser campeão piauiense pela primeira vez num time grande do Nordeste, é o Rive, e hoje você sabe, disputa o Campeonato do Nordeste, Série D, Série C. Foi um prazer ter sido campeão, todo jogador quer levantar a taça para o time grande de estado. Eu tive um prazer de levantar a taça pelo Rive, mas também eu tive um sonho na minha vida, era um sonho que eu tinha de ter jogado contra os 4 times grandes do Rio de Janeiro. Aquilo ali para mim eu nunca esqueço na minha vida. Eu vi quando era menino aqui, por foto em placar, na casa dos outros, foto daqueles times grandes. Eu nunca pensei na minha vida de chegar um dia, ficar cara a cara com aqueles caras e jogar contra aqueles jogador famoso de seleção brasileira e tudo. Você era torcedor de qual dos 4? Toda a vida eu fui rubro-negro, toda a vida, desde de criancinha que eu sou flamenguista. Então, quando você eu me... não deu mole não, mas não deu mole no dia não. Não dei não, eu sei que a condição deles era mais do que a da gente. Isso aí não tem mais que a gente se esforce, mas eles superem tudo o jogador do Nordeste. Não tem como. A condição física deles é superior. Você vê que você vai numa disputa de bola com o homem daquele, você chega mais atrasado do que chega certo, porque a velocidade deles é imensa. O trabalho que eles fazem é muito completamente diferente do trabalho desse nordestino aqui. O nordestino é um trabalho mais simples, e lá tem todo tipo de apoio. Tem tudo que eles querem ter na mão, então não se compara. O cara joga porque é um prazer. Quem é que não quer jogar contra um time grande daquele? Bobão, pela tua trajetória, né, por toda a movimentação, as passagens pelos clubes que você teve, você deve ter ganhado muito dinheiro, então, como jogador de futebol. Edivaldo, eu digo não ganhar muito dinheiro. Ganhar dinheiro eu ganhei porque todo time que você vai, você tem seu salário. Eu tinha o meu, ganhava bicho por fora. O bicho é você, quando termina o jogo que ganha, já tem o dinheiro lá sem mexer no ordenário. O jogador tem direito a alojamento sem pagar nada, com comida, com dormida. Eu ganhei, mas quando naquele tempo a cabeça do cara era outra. Não era hoje. Hoje, se fosse hoje, eu não fazia o que eu fazia. Eu gastei muito dinheiro com noitada. Gastei muito dinheiro. Né? Você chega nessa cidade grande aí, desenvolvida. Eu já fui noitada em Natal, noitada em Teresina, quando eu estava no Rio Grande do Norte, Mossoró, tudo aquelas boates que chamam atenção. Você só pensa em gastar dinheiro quando você é novo, você nunca pensa nada para frente. Não. Gastava muito. Gastava muito. Eu tive uma felicidade hoje na minha vida, que eu tenho 2 filhos de Caicó, do Rio Grande do Norte, num casamento que eu tive lá. Eu ainda construí 2 casas no Rio Grande do Norte, deixei no nome dos 2. E foi uma coisa que eu fiz e fiz, graças a Deus, fiz certo. Ter passado por nome desses 2 filhos meus, que são do outro casamento, que inclusive hoje mora um filho meu em Miami, nos Estados Unidos, que é do primeiro casamento lá do Rio Grande do Norte, e uma filha minha mora em Campina Grande. Graças a Deus elas não dependem, nunca precisaram nem de mim. Meu filho é um que não depende nada daqui de mim, né? Eu nunca precisei dele, porque eles nunca precisaram de mim. O meu filho hoje vive a vida dele, que é formado, ele trabalha em Miami, de personal trainer. Minha filha mora em Campina Grande, tem de que viver, que ela tem 2 lojinhas lá no shopping que tem lá em Campina. Então, são as pessoas que eu tive o prazer na vida de não deixar ele desamparado.
Hoje elas venderam as casas que eu deixei no Rio Grande do Norte, como estão morando em Campina, compraram em Campina, uma casa boa, com dinheiro das casas de Caicó. Isso foi um fruto que eu ainda ganhei jogando bola. Foi o que eu aproveitei, isso aí eu já ganhei quando eu já estava parando, já quase perto de parar. Foi quando eu fui campeão piauiense, ganhei um dinheiro bom, e quando o cara é campeão ganha. E investi nessas duas casas, graças a Deus deixei meus filhos desamparados não. Eles não moram em Monteiro, moram fora, mas não ficaram desamparados. Eu gastei muito dinheiro. Agora, hoje eu mexo com futebol ainda, com um jogador novo. Eu sempre digo a eles direto, nunca faça o que eu fiz. Faça o que eu digo. Eu só oriento para não fazer o que eu fazia. Não vai, esqueça a noitada, que não dá futuro não. Lá pra frente é que o cara vai sentir o que o cara gastou sempre à toa, sem precisar de fazer aquilo. Você se arrepende de muita coisa então, né? Eu me arrependo de ter feito muita doidice em termos de gasto. Mas não me arrependo de ter andado pelo Nordeste todinho conhecido, coisa que não fosse o futebol não tinha conhecido. Né? Eu me arrependo numa parte, porque eu não pensei antes. Que se eu tivesse feito aquele pé de meia, como eu vinha para cá direto, para casa do meu irmão, que eu ficava lá quando eu vinha de férias, alguma vez, um ano, uma coisa, meu irmão me dava conselho. Compra um terreno num canto, compra outro no outro, que eu dava dinheiro para ele guardar, que dava para comprar 4 terrenos quando eu vinha para cá. Foi logo quando tinha aquele loteamento de Carrabé ali. Ele me deu muito conselho, dizia, meu terreno é do cemitério. Eu dizia até a ele, eu novo, empolgado, gastando dinheiro no Monteiro, nas farras. Aí ele me dizia, dava conselho, rapaz, pega esse teu dinheiro, compra um terreno ali, compra outro ali. Eu dizia, meu terreno é no cemitério. O cara pensa que vai morrer logo, parece que o cara pensa, né? As doidices que a gente diz. E hoje eu estou aqui vivo, contando a história. Quantos anos não faz isso? Você trabalha hoje também, Bambão, com um serviço de som ambulante, né? Você sai pelas ruas da cidade fazendo divulgação do comércio. E você se sente bem fazendo isso, Bambão? Edivaldo, eu digo, isso aí foi uma iniciativa que eu tomei, que quando eu tomei a iniciativa de organizar uns forró pelo sítio. Você sabe que eu mexo com negócio de forró também. Antes da pandemia eu fazia muitos forró. Num mês eu fazia 2. Fazia 2 forró em sítio diferentes. Como eu andava na rua chalerando os cabos de carro de som, com CD na mão, pedindo para fazer uma divulgação do meu forró no sítio, eu pagando. Eles se recusavam dizendo que estava cheio. Estava cheio, estava cheio. Eu peguei, fiquei com tanta raiva daquilo. Eu comprei uma motinha bis, mandei fazer um som. Eu digo, eu mesmo vou divulgar os meus forró. Eu divulgo a hora que eu quero, saio a hora que eu quero, ando por onde eu quero e não vou pedir favor a ninguém, não era favor. Eu pagava e os cabineiros não queriam fazer. Aí eu saía na rua divulgando meu forró. Os cabas veio perguntar, tu não tem vergonha de fazer não? Eu digo, vergonha de quê? Vergonha faz roubar ou mexer com outras coisas erradas que o cara sabe o que é. Vergonha é isso. Eu tô fazendo um trabalho honesto, né? Eu tô fazendo um trabalho honesto, meu amigo. Eu ando na rua com cabeça erguida, eu não tenho vergonha de andar na rua com minha motinha. Ando todo dia, parou os forró. Eu estava sem andar na rua com minha moto, eu digo, eu vou botar a moto na rua e vou divulgar os meus apoios que me apoiavam na época dos forró. E estou andando hoje na rua, vou todo dia satisfeito. Estou fazendo um trabalho digno e honesto. Vou todo dia eu peço, dou graças a Deus, estar vivo e estar andando na rua honestamente, de uma hora que eu quero, com porta aberta, nunca ninguém na minha porta para me cobrar alguma coisa, para dizer que eu sou isso ou aquilo. Polícia não vem na minha porta, que sabe que eu sou um caba de bem. Só andei no mundo fazendo bem. Eu já andei em vários times do Nordeste, dando entrevista em televisão, saindo em página esportiva. Não foi em página policial, não. Eu representei Monteiro, divulgando Monteiro em página esportiva e em Globo Esporte local. Não foi em página policial nenhuma, não. Por isso que eu tenho esse orgulho na minha vida. Hoje eu ando com minha motinha por a rua divulgando. O pessoal pergunta, você não tem vergonha porque eu joguei bola? Por quê? Eu conheço tanta gente que jogou bola que vive, graças a Deus, que vive pior do que eu hoje em dia. Acaba que jogou em time grande. Porque tem vergonha de enfrentar. Tem vergonha que não tem outro meio de vida e tem vergonha. Fica esperando cair do céu. Não cai do céu não, meu amigo. A gente tem que enfrentar as coisas. Eu vou todo dia que for possível. Enquanto eu estiver com saúde, eu estou na rua com minha motinha. E agradecendo a Deus de ter andado o Nordeste todinho e hoje ter voltado para minha terra. Bambão, eu vou agradecer a tua participação. Se bem que isso aqui foi um resumo, na verdade, né, da história do Bambão. Parabenizar você, Bambão, pelo grande profissional que você é, né, por ter representado tão bem o município Monteiro, né, pelos times, os clubes que você passou e por ter disputado aí, né, com os 4 grandes clubes do futebol carioca: Botafogo, Vasco, Flamengo e Fluminense. Obrigado pela participação, Bambão. Eduardo, eu te agradeço por você ter se lembrado de mim, para me contar a minha história. E daí, muita gente que não sabia por onde eu andei,
os times que eu joguei, contra. Aí eu agradeço muito você ter vindo aqui e agradeço ter representado essa cidade de Monteiro. Onde eu chegava eu dizia que sou de Monteiro. Isso aí eu nunca tive vergonha de eu chegar nos estados, nas cidades por aí afora, quando o repórter vinha me entrevistar, você veio de onde? Eu sempre, a primeira coisa que eu dizia, eu vim da Paraíba, de Monteiro, sou filho de Monteiro. Isso aí eu tenho orgulho de ser, por isso que ainda hoje eu estou aqui em Monteiro e agradeço a Deus de ter voltado para minha terra e ter amizade com todas as pessoas de um nível acima de mim, muito, porque eu sempre fiz por onde. Eu não sou de andar com malocagem, com briga, com bagunça, eu sou do bem também. Então agradeço a você ter vindo até a mim e lembrar, né, isso do jeito que você falou, todo jogador que jogou profissional queria ter jogado contra aquelas feras do Rio de Janeiro. E eu tive um prazer de jogar, eu sonhava aqui em Monteiro quando era moleque, às vezes ia para casa dos outros, que eu não tinha televisão em casa, assistia um jogo de Flamengo, de Fluminense, de Vasco, porque eu não tinha em casa. E depois ter um prazer de estar dentro de um campo jogando contra aquelas feras, bem pertinho de mim, com aquelas camisas gloriosas que quem torce por aqueles times sabe que são camisas de peso. Eu agradeço. E hoje meu trabalho continua aqui em Monteiro, mexendo com o meu sonzinho, trabalhando com futebol ainda, que a gente tem um trabalho sub-20, eu e o doutor J. Júnior, a prova que a gente levamos agora há pouco, um jogador por 13, temos uma parceria lá com 13, estamos para levar outro jogador, e continua minha trajetória. Eu não deixo o futebol não, enquanto eu for vivo, o futebol é minha alma, que eu só sou conhecido no Nordeste por causa de futebol. Se não fosse, não é porque eu sabia cantar, nem porque eu sabia tocar, nem porque eu sou sertanejo. Eu só sou conhecido por causa de bola. Então eu nunca posso deixar o futebol esquecido, não. Enquanto eu for vivo, eu estou de dentro do futebol. E lhe agradeço, na hora que precisar de contar a história, pode vir que eu estou à disposição de vocês. Esse é o ex-jogador de futebol Bambão, que nos dias atuais dá sequência à sua vida como treinador de futebol e fazendo trabalho de publicidade pelas ruas da cidade.